qualis das revistas e eventos. Então, tentando organizar e regulamentar todo o sistema de pós-graduação, o MEC tenta organizar e avaliar a qualidade da produção intelectual através dos periódicos em que esses materiais são publicados. Então, o que é o qualis? Qualis, se a gente buscar direto no site do MEC, a gente vai encontrar a seguinte definição. Qualis é o conjunto de procedimento utilizado pela CAPES para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Então, em forma alguma, alguém avalia a sua pesquisa. O que eles estão avaliando é o periódico, a revista que você está publicando. Então, para quem está se dedicando a essa carreira de professor e de pesquisador, o periódico que você escolheu, que você submeteu o seu artigo e foi aceito, faz muita diferença na pontuação do seu currículo. Então, se você conseguiu um assunto interessante, um assunto inédito, o resultado foi muito favorável, você está com um artigo excelente em mãos. Mas por algum erro de formatação, você não atendeu algumas exigências do corpo editorial daquele periódico, ou a escrita não está muito clara, não está de acordo com o que eles gostariam, o teu trabalho foi rejeitado por aquele periódico e foi aprovado por exemplo, de classificação B, B1, B2. E um outro colega seu publicou um artigo que não avançou tanto na ciência, não propôs uma modificação no conhecimento científico, mas é um artigo bom. Mas, de repente, a forma como ele foi produzido e elaborado atendeu exatamente às orientações do conselho editorial, ele conseguiu uma publicação numa revista classificada como A1, por exemplo. Então, se a gente for observar os dois materiais produzidos, de repente o seu estava melhor, o seu fazia um avanço maior em relação àquele tema. Mas, como foi publicado uma revista de classificação inferior, o dele tem uma pontuação maior, apesar do avanço que ele propõe ali não ser tão significativo. Então, por isso que os autores estão tão preocupados nessa relação do qualis. Qual é a avaliação que aquele periódico tem para a CAPES? Como que a CAPES analisa aquele material? Então, como é que é feita essa análise? É uma análise muito complexa, mas ela parte da visualização que esses artigos têm no meio acadêmico. Então, quantas citações há em relação àquele período, em 2 anos, quantas vezes aquele material foi citado e por quem ele foi citado? Qual o nível que aquele material foi utilizado como referência na produção de outros materiais, outros artigos, outras produções? Então, como é que é feita essa avaliação, essa análise? Nós temos aí os materiais classificados como A1 e A2, são os mais valorizados, os mais importantes. Então, eles têm uma excelência internacional e nacional. Então, sempre que possível, tentar publicar nesses periódicos. É a tua pontuação máxima em relação à publicação. B1 e B2 é uma grande relevância internacional e nacional. Tá? Não chega ao nível do A, mas é uma grande relevância já tanto no meio internacional e nacional. B3 e B4 e B5 tem uma relevância média, já não é muito bem visto. E o C não tem relevância nenhuma, ele é entendido como nulo, como zero. A pontuação, quando você publica num periódico de nível C, é zero, ela é nula. Então, conhecer isso é muito interessante para você que quer publicar. Como é que você pode ter acesso a essas informações? Você vai consultar direto no site da Web Qualis. Então, lá você tem como visualizar isso. Então, você pode pesquisar pela área, quais são os periódicos da área que você quer publicar que estão sendo avaliados e qual a avaliação que eles têm, ou pesquisar direto o periódico. Então, eu quero saber qual é a avaliação que esse periódico tem. Você entra no campo de pesquisa direto com o nome do seu periódico. Acompanhe aí na tela essa visualização. Então, observem que aí nós temos nessa tela o campo que você apresentar qual área que você quer pesquisar, como também tem você pesquisar direto o nome já de um periódico que você tem interesse em publicar. Então, todas as revistas que você vai encontrar ali nesse site, todas elas estão listadas e avaliadas pela CAPES. E elas vão ter um número de identificação, que é o ISSN, é o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, que em inglês, que é da onde tem a origem do ISSN, International Standard Serial Number. Então, quer dizer, ele torna essa publicação única. Então, e vai garantir que você sempre vai ter acesso, então, você tem a garantia que essa informação sempre estará disponível ao meio acadêmico. Então, é por esse número que a gente vai identificar e pela classificação da CAPES é que você vai saber se aquele instrumento, aquele periódico, é o mais apropriado para a sua publicação, para a divulgação da pesquisa que você produziu. Então, pensando nisso, a gente vai começar a escrever o seu artigo científico.
Então, a primeira ideia é que a gente vá primeiro especificar qual periódico. Faça essa análise no site da Webcalis, quais são os periódicos na área que você pretende escrever e comece a analisar ali pelo público-alvo, pelo sistema de análise dos artigos, isso é disponível aos autores, com qual deles você mais se identificou, com qual deles você acha que o seu artigo realmente será publicado. Partindo disso, você começa a pensar, então, o que quer pesquisar, qual é a ideia que você tem, qual é a pergunta que existe aí para ser estudada, ser analisada. Daí você vai ler os exemplares anteriores desse periódico. É interessante você conhecer quais foram os autores que conseguiram publicar, que linguagem utilizaram, como é que organizaram as suas ideias, como é que esse material foi produzido. E aqui fica uma dica. É interessante, essa dica não está explícita lá nas normas para os autores, mas é interessante você citar exemplares anteriores a esse periódico. Então, você vai ficar bem visto em relação ao corpo editorial. Então, use como as suas referências, a base, vamos pensar aí de 20% das suas referências, sejam materiais publicados nesses periódicos. Então, fica uma dica interessante para você aí que quer publicar. Fez análise desses exemplares anteriores, conheceu o estilo desse material, utilizou alguns para compor as suas referências e você vai escrever a primeira versão. Então, escreva, produza, organiza já com ideias, tendo como ideia as orientações daquele editorial e peça para um amigo seu fazer uma análise, fazer uma correção desse material. É interessante alguém de fora fazer uma análise em relação ao material que você produziu. Depois disso, reveja aquilo que ele pediu para que você refizesse, corrigisse. Faça de novo uma leitura, aquelas informações aos autores, veja se está tudo realmente conforme eles solicitam. Faça, então, a última redação, a redação final desse material, já com base no que é orientado aos autores e ao que o seu amigo, os seus colegas lhe indicaram. E daí sim você vai submeter esse artigo, essa versão final a esse periódico. Uma sugestão para você começar essa carreira acadêmica é escrevendo resenhas para periódicos. Então, alguns periódicos, além dos artigos científicos, publicam a resenha de algum material. Então, você pode entrar em contato com o conselho editorial daquele periódico e ver quais análises que eles gostariam que você fizesse. E se proponha a analisar aquelas obras que eles têm interesse. Então, de repente, você inicia a sua caminhada nesse universo acadêmico, científico, produzindo as resenhas científicas. Eu desejo a todos vocês sucesso na elaboração, que consigam ter ideias criativas, achar temas interessantes para pesquisar, produzir artigos científicos e que saibam escolher os melhores periódicos e que seus artigos sejam aceitos então. Sucesso a todos. Obrigada.